Uma das coisas mais desafiadoras da Bíblia, que eu considero um dos meus textos preferidos, né, que está em Gálatas, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, nós devemos repreendê-lo com brandura, né? Todos nós precisamos de correção no curso, né, na caminhada. E quão bom é quando a gente é repreendido com brandura, com amor. Eu considero esse um dos maiores desafios, porque a tendência nossa ao repreender, né, ao chamar a atenção do outro, ao exortar, muitas vezes é de entrarmos com um certo peso de condenação. E eu gostaria de pensar nessa manhã na relação entre Paulo e Timóteo, dessa capacidade que o apóstolo Paulo tem, e eu gostaria, né, em qualquer momento em que eu precise de uma repreensão, de ser repreendido assim, com esse espírito, né, espírito de brandura. Nós vamos pensar nessa manhã sobre o permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, né? Nós estamos pensando nesse período agora sobre fundamentados na palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 3. Permanecer em Cristo, permanecer em sua palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim o texto: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. No verso 10 diz assim, o apóstolo Paulo falando a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos dizer juntos o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Oremos nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, agradecidos por Tua bondade e graça sobre as nossas vidas. E pedimos, ó Deus, a Tua direção e a inspiração do Teu Santo Espírito nos nossos corações, para eu que falo, ó Deus, e para quem vai ouvir. Por isso, nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos e pedindo, ó Deus, as Tuas bênçãos, da Tua palavra, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Cada vez que eu leio um texto bíblico, ou penso num texto bíblico, ou alguns textos de modo bem específico, mas eu vejo a importância e vejo como a Bíblia é atual. Nada mais propício para os nossos tempos do que nós nos debruçarmos com um texto como esse que nós estamos aqui, em que o apóstolo Paulo escreveu, e o apóstolo Paulo, de modo muito carinhoso, com muito amor, ele estava sempre chamando a atenção
de Timóteo diante das dificuldades que ele estava enfrentando no seu ministério pastoral. Ora, as dificuldades de um pastor, as dificuldades de alguém que exerce um ministério de grande liderança na igreja, ou as dificuldades de você, né, como você pode talvez dizer assim, eu sou um simples servo, né? Todos nós passamos por dificuldades, num grau menor ou maior, todos nós vamos enfrentar situações em que no percurso, na caminhada da vida, nós vamos precisar olhar para um alvo que é Jesus Cristo na nossa caminhada cristã, ou para alvos que você estabeleceu, e muitas vezes nós somos levados a viver situações, a ter pensamentos, ou viver circunstâncias que podem nos desviar daquele que é o nosso alvo, ou daquele objetivo que nós entendemos que é legítimo, que é bom, e que de repente podem, situações e circunstâncias, nos levar a nos desviar do caminho. Timóteo é alguém que viveu isso de forma muito forte na sua vida, porque ele, como um jovem pastor, ele enfrentou a oposição de hereges, de pessoas que negavam a pessoa de Jesus Cristo como sendo inteiramente divina e inteiramente humano, porque foram essas pessoas os gnósticos. Eram pessoas que negavam a fé em Cristo e apenas se colocavam diante das pessoas, diante da sociedade, como sendo aquele que tinha a gnose, o conhecimento, alguém que tinha então uma experiência pessoal e especial com Deus, com o Eterno, mas que negavam isso a partir da pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso desanimava o coração de Timóteo, porque é como se ele tivesse, como se diz, né, chovendo no molhado, enxugando gelo, porque ele pregava e as pessoas não estavam animadas, e ele mesmo estava vivendo uma situação de conflito, uma situação em que ele precisava renovar as suas forças e precisava olhar para o alvo que era Jesus Cristo, e para que não se desviasse, ele estivesse sempre tomando o caminho da retidão em Cristo, o caminho da justiça, que é o caminho da retidão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos prescindir de algo que é importantíssimo para a nossa vida e para alimentar o nosso coração nos nossos dias, que é a palavra de Deus. As Escrituras, as Sagradas Escrituras, esse texto que ao longo da história a igreja canonizou, a igreja reconheceu como sendo a porção divina, a porção em que Deus de modo muito especial nos colocou para que servíssemos para nós de bússola, para que nos ajudasse nos momentos mais difíceis. E aí eu pergunto, hoje, talvez para alguns, né, a palavra gnóstico, gnose seja até um palavrão, porque essa era a luta de Timóteo naquela época, e que o apóstolo Paulo vinha ao seu encontro. Mas quais são as lutas reais, as lutas que você passa pelo dia a dia? O que é que porventura de repente está impedindo que você mantenha os seus olhos naquele que é o Salvador, naquele que é o presente de Deus, para que nós encontremos a salvação, para que nós continuemos caminhando num processo de santificação na sua presença? Quais são as lutas que porventura você percebe, talvez no âmbito espiritual, ou no âmbito da sua família, ou na sua formação, na sua vida, que você percebe que você estabelece um alvo bom, mas vem coisas e circunstâncias que tentam tirar você do caminho da justiça? Quais são as lutas pelas quais você passa? É essas que eu gostaria de pensar com você, e que talvez você possa trazer ao seu coração agora, né? Talvez conflitos familiares, situações emocionais, a situação do mundo, né? Nunca nós vivemos tantas situações que condizem, né, com o que o apóstolo Paulo disse logo no início. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em nenhum momento ser cristão, estar na caminhada com Cristo, foi dito pela palavra de Deus que seria um caminho fácil, mas que há sempre a ideia de que há dificuldades, que há lutas, há também momentos bons. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu de tudo tenho experiência, tanto de situações de carência como também de situações
de abundância. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece, naquele que me fortalece. Portanto, faz parte da vida as lutas. No mundo passareis por aflições, mas o que é que diz a Escritura? Tende o quê? Tende bom ânimo. Nós precisamos muitas vezes recobrar esse ânimo para permanecermos firmes, para permanecermos olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, para que nós tenhamos, na nossa experiência íntima com Deus, de fato, essa experiência de comunhão com o divino, de experiência de comunhão com Deus, de intimidade com Ele. Mas precisamos manter os nossos olhos no Senhor. E a Escritura Sagrada, então, passa a ser a referência, passa a ser aquilo que há de mais especial, que eu devo sim me apegar a ela dia a dia, para que eu possa manter-me firme na caminhada. Interessante que tudo gira em torno do ensinamento. E eu gostaria de pensar, em primeiro lugar, que nós precisamos de referências em que a palavra de Deus estejam presentes. O apóstolo Paulo inicia no verso 10: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E aí ele vai falar das suas perseguições, mas delas todas Deus tem livrado. A relação de intimidade que tinha entre Paulo e Timóteo era tal que Paulo podia chamar a atenção para a sua vida pessoal. Interessante que Paulo é alguém que é muito sincero nas suas colocações, né? Ele disse assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Ele disse isso aos coríntios. Ser cristão não é você ser um super crente, de modo que você tenha que mostrar para a pessoa aquilo que você não é, porque tem que mostrar uma imagem de alguém que é todo poderoso, de alguém que está isento às tentações, que está isento às dificuldades. Não. É essa pessoa que disse que passa por dificuldades, que passa por lutas, que foi capaz de dizer para Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Domingo passado, o pastor Diogo Carvalho nos falou mais uma vez sobre o discipulado, sobre o desafio que é nós estabelecermos uma relação de discipulado no nosso tempo, e nos colocamos diante do Senhor em oração, para que o Senhor nos ensine a estabelecer relações assim, de intimidade com o outro, de modo que você pode ser claro com o outro. Eu também passo por lutas, mas acorde, anime-se, venha cá, vamos voltar aqui para o texto, vamos voltar aqui para a vida de oração, vamos colocar diante do Senhor essa situação. Ele então chama para si. Essa era uma primeira referência que o apóstolo Paulo estava colocando para Timóteo, a referência do discipulado, a referência da relação com o outro, do cuidado com o outro e a sua relação com Deus, de modo que o apóstolo Paulo, mesmo com as suas dificuldades, ele era capaz de se colocar como referência para Timóteo. Uma outra referência na vida de Timóteo foram a sua mãe e a sua avó, sua avó Lóide e sua mãe Eunice, que o apóstolo Paulo, no início de uma dessas duas cartas aqui, ele vai dizer da fé não fingida e que ele recebeu como ensino da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Meus irmãos, nós precisamos saber olhar para a tradição e tirar dela coisas boas e também tirar dela coisas novas. O mundo ele vive de um modo que ele tenta destruir a tradição. Parece que às vezes você diz assim: eu sou tradicional, é até um termo pejorativo. Já ouviram isso? Eu sou tradicional. Isso dentro do meio evangélico, Ah, rapaz, você é tradicional, então você é pessoa de menos valor, Ou então professores na universidade, nas escolas, que ainda primam, por um ensino mais tradicional e muitas vezes são tidos como antiquados, como pessoas ultrapassadas. Na verdade, nós não podemos viver só da tradição. Nós precisamos aprender também a tirar da tradição coisas novas. Porque o mundo vive de renovação, o mundo é dinâmico. Mas o equilíbrio entre a tradição e o novo sempre vai nos colocar diante de situações que muitas vezes podemos ser tentados a negar, por exemplo, a nossa experiência cristã de criação na igreja. Mas quando ela é importante, Timóteo viveu isso.
Quantos aqui que têm anos e anos de igreja podem agora se recordar que talvez as pessoas mais importantes na sua vida tenham sido seu pai, sua mãe, um tio, ou um amigo, ou seu professor de escola bíblica, né, quando você era criança, ou aquele que está chegando, né, que busca se espelhar em alguém e busca pessoas como referência na sua vida. Até mesmo as escolas de filosofia reconhecem a importância da tradição para o desenvolvimento também dos novos pensamentos, das novas teorias. Nós não podemos negar a tradição. Em Mateus capítulo 13, os irmãos podem ler o texto, depois de Jesus Cristo falar sobre que ele veio cumprir a lei e dizer diversas parábolas, ele disse assim: entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É um exercício interessante, porque Jesus Cristo está colocando os escribas, os fariseus, o público de modo geral, em contato com um novo momento em que deveria dar um salto da lei para a graça. Mas a lei não poderia ser negada. A lei jamais deveria ser negada em função da graça, mas senão que o bom escriba, ou seja, o bom estudioso da palavra, era aquele que sabia tirar do depósito, como um pai sabe tirar do depósito, tanto coisas velhas como coisas novas. Não tem mais volta, meus irmãos. A nossa geração de crianças e adolescentes de hoje vão ler a Bíblia nos seus smartphones. Mas não é porque podemos ler de uma forma, digamos assim, com os proveitos de uma tecnologia, que nós vamos prescindir também do texto. Querem ver uma coisa? Até nós mesmo, quando vamos pregar, nós utilizamos às vezes o que significa determinada palavra no original. Onde é que estavam isso? Nos papiros. Tudo tem a sua importância, e o desafio, né, numa igreja onde tem crianças que já estão aprendendo a entrar em contato com o smartphone, com a tecnologia, antes mesmo de serem alfabetizados, e o idoso, né, que tradicionalmente caminhou de forma constante, né, na leitura de um texto escrito, né, num texto escrito no papel, o desafio de nós sabermos, como um pai, né, o bom escriba, o bom pai de família, o bom professor de escola bíblica, o bom crente, né, é aquele que, como um bom pai, sabe tirar do seu depósito coisas novas, coisas antigas e coisas novas. Mas nós não podemos prescindir das nossas referências. E nem podemos fugir de sermos referência, porque você vai ser referência de todo jeito, nem que seja para não ser. Alguém vai dizer assim: não, eu gosto dele. E é nessa coisa dinâmica da vida que a igreja atua aí fora, porque ninguém vai alcançar todas as pessoas. Você que vai alcançar aqueles que estão próximos de você. E Paulo estava próximo de Timóteo, por isso ele estava chamando Timóteo: olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. A doutrina bíblica, que muitas vezes nós confundimos apenas com o corpo doutrinário, né, que distingue uma denominação, ela vai além dos ensinos básicos. Na verdade, quando o apóstolo Paulo, nessa carta a Timóteo e em outras cartas, ele vai falar sobre os gnósticos, ele está falando de uma doutrina específica, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E aquelas pessoas estavam negando isso. Mas a doutrina, ela engloba tanto isso como o procedimento, o comportamento, a maneira de nos colocarmos diante da vida. E ele coloca então o seu coração diante do Senhor, e ele diz: olha, veja que eu venci coisas, de modo que eu pude ser longânimo, eu pude ser amoroso, eu pude ser perseverante. Certamente o apóstolo Paulo viveu situações, e a Escritura vai nos mostrar, em que ele viveu o contraponto disso. Mas ele pôde, através da sua experiência, falar ao coração de Timóteo. Nós precisamos de referências, e nós devemos ser também, vamos ser inevitavelmente, referências para pessoas. O que é que a Escritura nos diz?
que se somos cristãos, inevitavelmente vamos passar por perseguição. Muitas vezes por causa do próprio Evangelho. E aí o irmão é chamado, nós somos chamados a nos fortalecermos no Senhor, a fim de que encontremos ânimo, assim como Timóteo estava precisando naquele momento. E o texto vai nos dizer no verso 12 da segunda carta de Timóteo: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É a sociedade que nós vivemos, às vezes fora do cristianismo, às vezes dentro do cristianismo. A história do cristianismo não é a história boazinha de cristãos que foram o tempo todo amorosos, não. A história do cristianismo é cheia de reveses, é cheia de contradições, é cheia de perseguições também internas, né? O próprio apóstolo Paulo passou por grandes lutas dentro da igreja de Coríntios. E muitas vezes nós somos chamados à palavra do Senhor para nos animarmos e nos fortalecermos na sua palavra. Aí ele diz no verso 14: tu, porém, o que é que você pode fazer de diferente? O que é que você pode fazer de diferente do que você fez até agora? O que é que você pode fazer de diferente daquilo que é destrutivo e sim fazer aquilo que é construtivo? Permanece naquilo que aprendeste. Meus irmãos, o grande desafio nosso nesse tempo tem sido permanecer. Tem sido permanecer com o nosso olhar e o nosso coração na pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes nós olhamos muito para as circunstâncias, olhamos para determinadas críticas ou colocações. Se elas são ditas com amor, se são ditas em tempo próprio, são bem-vindas. Devemos até estar atentos se não está sendo usado por Deus para nos repreender, para nos animar, para nos ajudar. Mas nós precisamos colocar as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor, a fim de que permanecemos com o nosso olhar no Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, essa escritura passou pela vida de Eunice, passou pela vida da avó, né, de Timóteo, passou por Paulo, mas eram os ensinamentos das Escrituras. Sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez nós levamos, na época de seminário, uma ex-prostituta, que por sinal fez parte da nossa igreja, e ela falou numa aula de ética cristã para uma turma de 40 alunos, do seu testemunho, e ela, no final de semestre, e aquela turma era bastante bagunceira, eu me lembro, eu fiz com algumas turmas, e aquela turma era uma turma bem brincalhona, todo mundo tirava onda uns com os outros. No final de semestre, todo mundo cansado, aquela mulher, ao dar o seu testemunho, ficaram 40 alunos olhando para ela, e ela disse assim uma frase: olha, todo dia eu me converto. Depois de falar da sua experiência com Jesus Cristo. Naquela época ela estava com 12 anos, que estava longe da prostituição. Mas a luta que ela passava era tão grande, como tem algumas pessoas que passam lutas intensas, outras nem tanto. Às vezes eu penso que a gente não pode pegar a experiência do apóstolo Paulo e colocar na vida de todas as pessoas. Vai depender da intensidade. Mas aquela mulher certamente vivia uma luta entre a carne e o espírito tão grande quanto o apóstolo Paulo, a ponto de dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse faço. E ela disse: olha, todos os dias eu estou me convertendo pela graça de Jesus Cristo. Portanto, essas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, nós precisamos dia a dia valorizar a nossa experiência de salvação, sabendo que ela não vai sair de dentro de nós, mas nós não podemos desviar do caminho, não devemos desviar do caminho. E aí eu gostaria de pensar com os irmãos que essa caminhada é como um alvo que nós estabelecemos, ou que nós nem estabelecemos, mas Deus mesmo estabelece para nós. Talvez o alvo seja esse: Ele quer que nós caminhemos no caminho da justiça, com o nosso olhar voltado para Jesus Cristo. Ele disse em Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E aí eu fico pensando que nessa caminhada, de repente, você pode viver circunstâncias que você pode se desviar. E aí o texto vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, quão bom é quando a gente vê algo que é inspirado, né? Literalmente, inspirado por Deus, a palavra de Deus quer dizer que Ele colocou lá dentro. Ele mesmo colocou lá dentro. Dentro do interior de quem escreveu. Ele coloca dentro do nosso interior as suas verdades. De modo que aí é que há essa unidade mística, essa unidade espiritual com Deus através de Jesus Cristo. E toda a Escritura de Deus é inspirada. Os irmãos podem testemunhar de músicas que você percebe que não são inspiradas. Estou falando até de músicas seculares. E de músicas cuja letra a gente percebe que são inspiradas. Podem olhar que geralmente as músicas boas, as músicas de qualidade, elas vararam décadas. Cantadas pelos nossos pais, por você. São músicas especiais. Aquilo que é inspirado é aquilo que é bom. Aquilo que é divino. Aí em relação à Escritura, eu trago aqui algo que o escritor Ariano Suassuna, né, já citei aqui uma vez ou mais, falou a respeito dos evangelhos. Ele disse, olha, o evangelho é divino, porque eu sou escritor e sei que mente humana nenhuma seria capaz de escrever isso aqui. Ora, a gente ouvir isso de um literato é diferente de ouvir, né, de uma outra pessoa. É alguém que tem a experiência com as letras. A Escritura é divinamente inspirada, aí o apóstolo Paulo vem nos dizer, de modo que eu vou me debruçar sobre a palavra, não é por qualquer dito não, mas é porque ela é inspirada por Deus. E o texto vai nos dizer que ela é útil, ou seja, aquilo que é útil, é aquilo que serve, é aquilo que é eficaz, é aquilo que os gnósticos não podiam fazer com as pessoas, porque só a sua experiência pessoal com Deus através de Jesus Cristo é que poderia lhe dar esse sentido de espiritualidade e de caminhada. Também não são as coisas humanas, terrenas, simplesmente terrenas, que vão nos conduzir à presença de Deus, mas é essa Escritura que é inspirada por Deus e útil para o ensino. Como nós precisamos nos debruçar sobre a palavra, como nós precisamos, como diz aqui o texto, útil para o ensino, que para a repreensão e para a correção. Meus irmãos, existem dois tipos de vacinas, né? Tem uma vacina que é preventiva. É muito comum, né? Hoje em dia, as pessoas, mais os idosos, né, tomam vacina para se prevenir da gripe. E tem vacinas que são antídotos, que depois que a coisa acontece, elas vão tomar para poder agir sobre determinada coisa que já aconteceu. Nós precisamos da palavra de Deus nesses dois sentidos, tanto no sentido de prevenir, como no sentido de corrigir. Aí eu preciso me colocar diante do Senhor como aquele que está aberto para ser repreendido. Veja que ser repreendido não é coisa fácil, como eu disse desde o início. Eu gostaria de ser repreendido por alguém que me repreendesse com amor. Você repreender não é fácil. Mas quando eu me coloco diante dessa palavra, e aí o ensino da palavra vai nos dizer assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quantas vezes a gente tem vontade de matar o nosso inimigo? Não é verdade? Quantas vezes a gente até, acontece alguma coisa ruim com ele, a gente diz assim, bem feito. Mas o ensino da Escritura, que não é só ensino doutrinário que dá identidade a uma denominação, vai nos dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. De modo que é na sua experiência pessoal que você vai entender e você vai experimentar e vai sentir o que é da sua comunhão com Deus, na sua experiência, não é na minha. Na minha, no máximo, eu posso servir de referência para você, mas é você que sente na pele. E na minha, eu vou sentir na pele o que é, quais são os meus inimigos e como é que eu lido com essas situações. Quando a Escritura vai nos dizer assim, que devemos perdoar 70 vezes 7, quando diz que, Senhor, na oração do Pai Nosso, né, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É porque o ensino da Escritura
ela vai me chamar a atenção. E nós devemos estar abertos para ser repreendidos pelo Senhor. Bom é que nós desenvolvamos esse sinal de alerta dentro de nós, para que um outro não precise vir nos falar. É quando nós somos capazes de olhar para dentro de nós e perceber as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas limitações. Talvez sejamos mais generosos, certamente vamos ser mais generosos com o outro. E aí vamos aprender o que é repreender o outro com brandura. Mas nós devemos nos abrir para sermos repreendidos, sim. E repreensão é coisa dura, né? Quando criança, ninguém aqui gostou de ser repreendido, né? As crianças que estão aqui sabem disso. E ser repreendido na frente dos outros, então, é um negócio muito chato, né? Mas quando você chama a pessoa ali para estar com você, ainda assim você acha ruim ser repreendido. Agora imagine um adulto ser repreendido. Mas nós precisamos, sim, nos deparar, nos confrontar com essa palavra, de modo que nós venhamos a perceber se nós estamos amando ou não, se nós estamos perdoando ou não, se nós estamos, como diz a palavra de Deus, né? Enquanto possível, tende paz uns com os outros. Nós devemos considerar cada um superior ao outro, né? Cada um superior, buscarmos a humildade, de modo que cada um é superior a si. A palavra de Deus vai estar recheada de situações em que nós vamos pensar sobre essa repreensão. Lembram? Existe um alvo, que é Jesus Cristo, um caminho da justiça que é reto, e que por vezes nós somos dados ao desvio, e muitas vezes nós precisamos de repreensão. De modo que toda a Escritura de Deus é inspirada para o ensino, para a repreensão, para corrigir. Nós precisamos de correção para a educação na justiça, ou seja, no caminho reto, na direção de Jesus Cristo. E aí ele diz assim, porque tudo tem uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante como ele enfatiza, né? Não só seja perfeito. E perfeito, meus irmãos, quer dizer maduro, não quer dizer alguém isento de erros, não, viu? A palavra perfeito no original grego quer dizer aquele que está amadurecido, aquele que está apto, né? O profissional que às vezes está apto para exercer a sua profissão, ele está maduro para aquela profissão. E ele sabe também que ao longo da vida ele está sempre precisando aprender, se renovar e rever, né? Mas aquele que é maduro, aquele que é perfeito, e aí ele dá ênfase, perfeitamente habilitado. Não existe vida cristã sem prática. Mais uma vez, quando nos deparamos com a tradição, nos deparamos com a igreja, nos deparamos com os nossos pais, nos deparamos com a história do cristianismo, com a capacidade de, assim como um bom pai vai buscar naquele depósito coisas novas, né, coisas velhas, também é capaz de buscar coisas novas, é alguém então que vai se aperfeiçoando. Não existe vida cristã sem prática. Que o apóstolo Paulo começa desde o verso 10. Porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. A finalidade, dentre outras coisas, na prática, é que nós estejamos preparados para toda boa obra, ou seja, estejamos preparados para a vida. É nós termos um certo conhecimento de nós mesmos, sabemos qual é o nosso lugar no reino de Deus. De repente o lugar no reino de Deus não é numa grade de funções dentro de uma igreja. A igreja é o lugar que você participa, mas é no dia a dia, no seu trabalho, onde você trabalha, na sua profissão, na maneira como você exerce a sua profissão, de como você se conduz, de como você se utiliza do Evangelho para pregar para outras pessoas, mas é como você se porta diante do Senhor naquilo que vem às suas mãos, as obras que Deus tem para você. Às vezes nós dividimos muito o sagrado, né, e o profano, e deixamos de tornar espiritual aquilo que normalmente é dito como profano. Mas é o seu dia a dia, a chamada vida secular mesmo, fazer dela uma vida espiritual. Em Tiago capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim:
partir do verso 22 do capítulo 1, diz assim: tornai-vos, pois, desde o verso 29, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não existe vida cristã sem a prática, porque é praticando que você aprende o que é ser cristão na caminhada. Mas nós não podemos jamais prescindir da Escritura, que é inspirada por Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para toda boa obra que Deus colocar nas suas mãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver esses tempos difíceis, em que nós podemos ver no início do capítulo, que sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas que nós permanecemos firmes no Senhor, e a palavra de Deus é que vai nos dar essa base, essa sustentação. Que Deus esteja nos abençoando e em tudo nos dirigindo. Oremos nesse instante e coloquemos os nossos corações diante do Senhor. Senhor, nesse instante, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, o meu coração e conhece o coração dos meus irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, dos que estão participando do culto pela internet. E Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades, das lutas, as lutas, ó Deus, específicas que nós passamos nesse tempo. Tu sabes, ó Deus, quais são as aflições que vêm ao coração de cada um aqui presente, ó Pai, nos nossos corações. E por isso colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor nos dê, ó Deus, amor à Tua palavra. Que o Senhor nos dê, ó Deus, apego à palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a importância, que nós entendamos, ó Deus, a importância que devemos dar a essa palavra, Senhor. Para que venhamos a resistir no dia mau. Para que venhamos, ó Deus, a superar as armadilhas, ó Deus, do inimigo. Que nós tenhamos, ó Deus, a perseverança e a graça e a leveza, ó Deus, para viver em tempos tão difíceis. E que o Senhor possa, ó Deus, dar a cada um uma porção, ó Deus, do Teu Santo Espírito. E esse desejo, ó Deus, de buscar a Tua palavra, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, pedindo, ó Pai, e agradecidos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor.